todos muito bem-vindos a mais esse vídeo de direito eleitoral. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre a justiça eleitoral, o seu papel, suas funções, sua estrutura, considerando, que essa é uma instituição tão importante para a viabilização e o controle das eleições no nosso país. Então vamos lá? Bom, então hoje vamos falar dessa instituição, que integra o Poder Judiciário brasileiro. A Justiça Eleitoral é um dos ramos da justiça especializada no Brasil, mas que apresenta alguns caracteres diferentes da justiça comum. Isso começa quando nós consideramos as suas esferas de atuação, que são três: a jurisdicional, a administrativa e a regulamentar. Em linhas gerais, porque daqui a pouco nós vamos nos aprofundar um pouco mais em relação a esse tema, a esfera jurisdicional da Justiça Eleitoral, ela, como o próprio nome já diz, é aquela esfera mais óbvia, que a gente sempre vê em mente quando a gente pensa em justiça, em atuação do judiciário, que é de resolver as contendas, os litígios em matéria de direito eleitoral. A esfera administrativa, e aí o perfil da justiça eleitoral já começa a ficar um pouco diferente, diz respeito à organização e à estruturação das eleições. Então, sem justiça eleitoral, nós não teríamos eleições no Brasil. E a terceira esfera é regulamentar. Então, muitos de vocês já podem ter ouvido falar nas normas, que o TSE costuma editar no final do ano anterior ao ano eleitoral. Então, em dezembro de 2019, por exemplo, o TSE editou uma série de resoluções que dizem respeito ao funcionamento das eleições de 2020. Então, esse é um exemplo desse caráter regulamentar, de emitir normas que vão indicar o funcionamento das eleições. Então, aí a gente já vê que esse perfil da justiça eleitoral é um pouco diferente em relação ao judiciário que nós estamos acostumados, que tem funções majoritariamente jurisdicionais, e aquelas funções administrativas dizem respeito apenas à sua organização interna, a editar seu regimento interno, enfim. Mas na justiça eleitoral já estamos começando a ver que a história é um pouco diferente. Bom, quando falamos em justiça eleitoral, precisamos também entender o que isso significa, do que estamos falando. A justiça eleitoral abarca o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, 27 TREs, que são os tribunais regionais eleitorais, que estão localizados nas capitais de cada estado e no Distrito Federal. Ela também é composta pelos juízes eleitorais e pelas juntas eleitorais. Daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho mais sobre o que cada um desses elementos vão significar e o seu papel nessa justiça eleitoral. Bom, sua origem remonta ao Decreto 21.076 de 1932, que deu origem ao primeiro Código Eleitoral brasileiro e, consequentemente, também à Justiça Eleitoral. Então, é a partir desse momento que o controle das eleições no Brasil passou a ser feito de forma jurisdicional, e não apenas por parlamentares ou uma espécie de controle político ou parlamentar das eleições. Porque, como vocês devem lembrar, esse controle anterior não estava funcionando muito bem. Até porque nós temos como exemplo principal da República Café com Leite, o chamado voto de cabresto. Então, nós tínhamos, teoricamente, um direito ao voto livre, mas na prática não era isso que se verificava. Então, a justiça eleitoral ela surge no Brasil exatamente com esse objetivo, considerando esse histórico de problemas envolvendo a lisura das eleições e, consequentemente, envolvendo também a sua efetividade. Afinal, o objetivo das eleições é aferir as opiniões ou as vontades políticas da população como um todo.
e não apenas de certos grupos que tenham, né, condições de burlar esse sistema ou de induzir outros a votarem de acordo com seus interesses. Então, nós temos, assim, que por muito tempo as eleições no Brasil foram eleições fraudadas, eleições que geravam muita desconfiança, e daí termos, né, o advento tanto da justiça eleitoral quanto do Código Eleitoral. E é por isso também que a nossa justiça eleitoral tem esse caráter diferenciado. Ela vai assumir essa série de funções. Por quê? Ela não dirime apenas problemas jurídicos relacionados às eleições. Ela também faz isso na sua função jurisdicional, mas, para além disso, ela é um órgão independente que controla e organiza o processo eleitoral, as eleições, indo desde o alistamento, regulação da campanha, o próprio procedimento de votação, né? Agora nós temos as urnas eletrônicas que facilitaram muito esse procedimento, o próprio processo de apuração dos votos, que novamente, né, foi muito facilitado com as urnas eletrônicas, e também de proclamação e diplomação dos eleitos. Então, a Justiça Eleitoral ela atua em todas essas fases das eleições, daí a sua importância. E, paralelamente, ela também vai resolver conflitos oriundos dessas relações eleitorais. Então, denúncias, por exemplo, de campanha irregular, denúncia de captação ilícita de sufrágio, vulgo compra de votos, tudo isso, né, deve ser levado à Justiça Eleitoral. Então, nós sempre falamos aqui das reservas de vagas às mulheres. Então, quando há uma fraude a essa reserva de vagas, isso também deve, né, ser levado à Justiça Eleitoral e é ela que vai resolver, dirimir essas questões propriamente jurídicas advindas do contexto das eleições. Mas, para além disso, é ela que também vai permitir a realização das eleições, a ocorrência das eleições. Então, sabe quando você vai no domingo de manhã cedo votar e tem os mesários organizados, a urna posta, a urna com todos os dados gravados, então é só você digitar ali o número do seu candidato que ele vai aparecer corretamente. Toda essa infraestrutura só existe graças à atuação da Justiça Eleitoral. É ela que vai viabilizar todo esse procedimento. Bom, então, né, eu já comentei que a Justiça Eleitoral é um ramo, né, do Poder Judiciário brasileiro, previsto no artigo 98 da Constituição. E na Constituição, nós também temos a previsão, né, dos órgãos que compõem a Justiça Eleitoral. Vejamos. De acordo com o artigo 118, são órgãos da Justiça Eleitoral o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais, as juntas eleitorais. Um aspecto muito interessante de observarmos com relação à Justiça Eleitoral é que ela não possui um corpo próprio e independente de juízes. Então, os magistrados que vão compor todos esses órgãos, né, previstos no artigo 118 da Constituição, eles serão oriundos do STF, STJ, da Justiça Comum Estadual ou Federal, ou mesmo advogados, né, com o devido registro na OAB. Então, quando falarmos, né, daqui a pouco, da composição de cada um desses órgãos da Justiça Eleitoral, veremos sua composição e de onde que vai vir cada juiz para conformar, né, o órgão colegiado. Mas, e aí vem essa pergunta, né, por que isso? Por que a Justiça Eleitoral não possui juízes próprios? Uma crítica, né, aí a essa conformação constitucional vem mesmo no sentido de que, olha, assim nós não temos um corpo técnico formado em direito eleitoral
indevidamente. Então, assim, o juiz que vai, né, decidir matéria eleitoral, ele está acostumado a decidir uma série de outras matérias, não é especializado no ramo, e por isso talvez as decisões possam vir a ser menos técnicas, enfim. Há algumas críticas nesse sentido. Como não é uma matéria muito recorrente, né? Então, são temas que talvez os juízes, os magistrados, tendem a dominar menos, e isso, né, trazer um certo ônus ao processo, mas não foi essa, né, a perspectiva do legislador constitucional. O objetivo dessa rotatividade dos membros da Justiça Eleitoral é, primeiro, evitar, né, que desgastes políticos se mantenham. Então, que candidatos que recebam, né, decisões desfavoráveis, advindas da Justiça Eleitoral, possam, sei lá, identificar essas decisões como um problema de toda a estrutura judiciária eleitoral, possam tentar, né, algum tipo de alteração legislativa da própria estrutura da justiça eleitoral, enfim, que se cria um clima de desgaste político relacionado à justiça eleitoral. Ou, né, que ela própria seja instrumentalizada para atender a interesses de determinados partidos ou grupos políticos específicos. E isso tudo, né, com o objetivo último de garantir que haja um controle imparcial das eleições. Então, essa rotatividade tem esse objetivo de fundo, que é não vincular muito a justiça eleitoral exclusivamente à pessoa dos seus magistrados. Não. As decisões ou o procedimento eleitoral deve ser o mais imparcial possível. E outro ponto que merece destaque é que o impedimento de que um juiz, um magistrado, fique, né, na condição de magistrado eleitoral por duas eleições seguidas para o mesmo cargo, isso também facilita esse processo. Isso também facilita garantir, né, que não haja essa vinculação excessiva da pessoa ao cargo por ela ocupado, tentando, né, garantir uma maior lisura do processo eleitoral. Bom, isso também, né, sempre lembrando do histórico que deu origem à justiça eleitoral no Brasil. Isso é, um histórico de diversas eleições de pouca lisura, eleições objetivamente fraudadas, com votos vendidos, né, com compra de votos, compra e venda de votos. Então, assim, existe uma preocupação a mais para se garantir que a justiça eleitoral seja o mais imparcial possível. E daí também essa rotatividade de seus membros. Bom, vamos ver agora então um pouco mais sobre as funções da justiça eleitoral. Nós já falamos que são três, né? Então vamos agora aprofundar um pouco mais em cada uma delas. A primeira função é a jurisdicional. Isso é, a função típica, né, do Poder Judiciário. No caso da Justiça Eleitoral, diz respeito especificamente à solução das controvérsias em matéria eleitoral. Então, aqui, questões que surjam no próprio curso, né, do processo eleitoral, como, por exemplo, a imposição de multa por propaganda eleitoral irregular, ou também os casos em que é decretada a inelegibilidade no escopo das ações de investigação judicial eleitoral, as famosas AIGES. Mas também é possível que, em razão da sua função administrativa, surja um procedimento da seara jurisdicional. Por exemplo, quando o eleitor decide mudar o seu domicílio eleitoral, isso se dá em razão de um procedimento administrativo. E nesse procedimento é aberto prazo de 10 dias para que alguém entre com uma impugnação a esse pedido de alteração de domicílio eleitoral.
Então vamos imaginar que alguém de fato entre com esse pedido de impugnação. Não é a hipótese da mais comum, mas é sim possível de ocorrer. Então, quando essa outra pessoa, partido político, enfim, quem de direito entra com o pedido de impugnação do pedido de alteração do domicílio eleitoral, apresentando razões tais quais essa pessoa não exerce seu domicílio aqui, não tem nenhuma vinculação com essa cidade que justifique a alteração de seu domicílio eleitoral para cá, é aberto, né, abre-se um procedimento jurisdicional, jurídico. A gente passa a ter um processo, de fato, para averiguar aquela situação. Então, podemos ter essas duas hipóteses, né? Um procedimento que já comece na seara jurídica mesmo, processo como outros tantos, só que em matéria eleitoral, ou algo que advém de um procedimento administrativo da Justiça Eleitoral e se torne, né, um procedimento jurídico propriamente dito. Bom, temos agora a função administrativa, que é a função de preparar, organizar e administrar as eleições propriamente ditas. Mas não imaginem que essa função ela é exercida apenas no ano eleitoral. Não. É, durante, né, todo o período ordinário, é possível que as pessoas solicitem emissão de títulos de eleitores. Vocês devem ter acompanhado em algumas cidades a biometria digital já é obrigatória. Então, quem fez todo o recadastramento foi a Justiça Eleitoral, exercendo essa sua função administrativa. Então, esse administrar as eleições vai muito além do simples período eleitoral. É uma administração contínua, que ganha uma ênfase maior nos anos eleitorais e nos períodos eleitorais, obviamente, mas que também, né, continua ocorrendo em anos não eleitorais. Aqui é importante observar que, em razão dessa sua função administrativa, a Justiça Eleitoral também exerce o poder de polícia, mas esse poder de polícia é um poder limitado, devendo apenas ser utilizado para tomar as providências necessárias para inibir a ocorrência de práticas ilegais. E aqui a gente tem como exemplo a possibilidade da Justiça Eleitoral adotar as medidas necessárias para fazer cessar a transmissão de propaganda eleitoral irregular. Começando, né, agora o período de campanha eleitoral, é muito importante que candidatos e partidos políticos se atenham às normas eleitorais, que daqui a pouco a gente já vai falar um pouco mais sobre essas resoluções do TSE, né, na função na função normativa, né, de exarar normas da Justiça Eleitoral. Mas, enfim, é importante que nesse período, tanto partidos como candidatos se atenham às normas eleitorais concernentes à propaganda eleitoral. Em caso de violação dessas normas, a Justiça Eleitoral tem competência para tomar as medidas necessárias para fazer cessar essa violação. Lembrando que essas medidas não podem se tratar de alguma espécie de censura prévia. Isso é muito importante. É preciso primeiro que a propaganda esteja sendo veiculada para que, em caso de irregularidade, sejam tomadas as medidas cabíveis. Censura prévia não é permitido. Isso é muito importante destacarmos. Bem, e como exemplos, né, dessa função administrativa, nós temos a expedição de título de eleitor, que eu já mencionei, a fixação dos locais de funcionamento das zonas eleitorais, a nomeação de pessoal para compor as juntas eleitorais e também para compor a mesa receptora nas eleições. Então, todo esse trâmite, né, necessário ao funcionamento e à realização das eleições. E aqui, fazendo parênteses, gente, lembrando que outro elemento essencial para que as eleições aconteçam
para além, né, da justiça eleitoral, são os mesários. Então, sem mesário, não tem eleição, porque não tem como operacionalizar, né, o procedimento de votação. E nesse período de pandemia, muitas pessoas ficaram, né, receosas de se inscreverem como mesários voluntários e, por outro lado, outras pessoas que estão no grupo de risco tiveram, né, que pedir licença. Então é muito importante que aquelas pessoas que possam, que não estão em grupo de risco, que estão, né, bem de saúde, atuem como mesários voluntários, porque senão, né, não teremos eleições. Lembrando que o TSE está adotando, em parceria, né, com os TREs, procedimentos que passaram, né, por verificação de técnicos, então, assim, técnicos de saúde, então, procedimentos muito rigorosos para garantir que, além de eleições limpas e seguras, temos também eleições que não vão comprometer a saúde de ninguém, nem dos mesários, nem dos eleitores, enfim. Fica aí, né, esse chamado para quem puder ser um mesário voluntário. Por fim, temos então a função normativa ou regulamentar da Justiça Eleitoral. Aqui nós temos, por exemplo, as resoluções que o TSE edita para, né, regulamentar o funcionamento das eleições. É interessante observar que essas resoluções elas têm força de lei, contudo, elas não são, né, lei propriamente dita, são resoluções. E por isso mesmo, elas não vão poder restringir direitos ou aplicar sanções não previstas em lei. Então, essas resoluções elas vão ter a função principalmente de consolidar a legislação em matéria eleitoral, o que é muito importante, considerando que a legislação eleitoral ela passa, né, por constantes atualizações e modificações e que também é uma legislação esparsa. Então, as resoluções que o TSE edita antes do ano eleitoral são fundamentais para dar essa garantia de uma segurança jurídica acerca de quais são aquelas normas que serão aplicáveis às eleições do ano subsequente. E nesse escopo dessa função normativa ou regulamentar da Justiça Eleitoral, nós também teremos as consultas. Há autores que colocam, né, a função consultiva como uma quarta função, mas isso é apenas uma discussão teórica. De toda forma, a questão é que a Justiça Eleitoral também possui uma função consultiva, no que ela difere de todos, né, as demais esferas do Poder Judiciário. Então, nós teremos que aquelas entidades aptas a tanto, com destaque para os partidos políticos e pessoa que exerça cargo de representatividade nacional, podem dirigir-se ao TSE e realizar consultas em abstrato. Lembrando, né, que esse é o caráter fundamental das consultas, que é a sua abstração e generalidade. Bom, também, né, em sede de consultas que o TSE, por exemplo, tem firmado entendimentos muito vanguardistas e no sentido de dar efetividade a direitos fundamentais no que se refere, por exemplo, à destinação de fundos, né, para as campanhas proporcionais de mulheres e também no que se refere à destinação também de recursos para as campanhas da população negra. Então, esses são entendimentos desenvolvidos pelo TSE, especialmente em sede de consultas que lhes é apresentado. Bom, vamos agora falar um pouco mais da estrutura e da formação propriamente dita dos órgãos da Justiça Eleitoral. Bom, já falamos, né, que a composição
da Justiça Eleitoral é prevista constitucionalmente e nessa imagem que vocês estão vendo agora, vocês têm, né, os principais órgãos da Justiça Eleitoral: o TSE, os TREs e os juízes eleitorais. Lembrando, né, que nós também temos as juntas eleitorais. Então vejamos, primeiramente, a composição do TSE. Porque como nós já conversamos antes, a Justiça Eleitoral não possui magistrados que lhes são próprios. Não, são designados temporariamente para, né, ocupar os cargos na Justiça Eleitoral. Então vejamos as suas composições. Bom, o TSE possui em sua composição 3 juízes do STF, 2 juízes do STJ e 2 juízes indicados por nomeação do presidente da República, oriundos de uma lista de 6 advogados de reputação ilibada e de notório conhecimento jurídico indicados pelo STF. Lembrando que o TSE possui atuação original no que se refere às eleições para a presidência da República, mas que também pode atuar como instância recursal nas demais eleições. O TRE, por sua vez, representa a segunda instância da Justiça Eleitoral, mas também tem competência originária para as eleições para o Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas. Ele é composto por 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 juízes dentre aqueles juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça do Estado, um juiz do Tribunal Regional Federal, 2 juízes indicados por nomeação do presidente da República, oriundos de uma lista de 6 advogados, também de notório conhecimento jurídico e de ilibada reputação, indicados pelo Tribunal de Justiça. Por sua vez, os juízes eleitorais são magistrados da Justiça Comum Estadual. Aqui importa ressaltar que há uma controvérsia sobre a possibilidade de juízes da Justiça Federal também assumirem o posto de juízes eleitorais. Contudo, ainda não foi tomada uma decisão final sobre a matéria e, por enquanto, somente os juízes provenientes da Justiça Comum Estadual é que podem assumir esse posto. Eles são designados pelo TRE, servindo por 2 anos em sistema de rodízio. Isso, né, desde que na comarca em que eles atuem tenha mais de um juiz, que, né, viabilizaria o rodízio. Por sua vez, as juntas eleitorais são formadas por um juiz eleitoral, mais 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade, nomeados pelo presidente do TRE. As juntas eleitorais possuem competência para apuração das eleições nas zonas eleitorais sob sua jurisdição, assim como para resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem de votos e da apuração, e também para expedir boletins de apuração e expedir o diploma dos eleitos para os cargos municipais. Dessa forma, as juntas eleitorais elas são transitórias, permanecendo existentes em vigor apenas até o final da contagem de votos, exceto nas eleições municipais, em que elas também são responsáveis, né, pela diplomação, permanecendo existentes até esse momento. Importa observar que, com o advento das urnas eletrônicas, as juntas eleitorais elas perderam, né, um pouco do seu destaque, porque o processo de apuração das eleições, primeiro, ficou muito mais rápido e muito mais fácil também, mais automatizado. Mas ainda assim, quando há algum incidente que demanda o voto em papel,
né, a atuação mais, mais necessária e mais contundente das juntas eleitorais. Bom, assim, né, temos uma visão geral do que é a justiça eleitoral, da sua conformação, lembrando também que para cada órgão da justiça eleitoral também temos uma atuação em paralelo do Ministério Público, né, do Ministério Público Eleitoral, mais propriamente dito, e que aqui estamos falando de uma justiça especializada e com competências muito próprias, que vão, né, diferir de todas as outras estruturas do Poder Judiciário. E que também, né, por isso são essenciais, não só para garantir a lisura do processo eleitoral brasileiro, mas também para garantir que ele ocorra, porque é a justiça eleitoral que vai operacionalizar todas as eleições, né? Começando muito antes, quando o eleitor vai lá solicitar o seu título, até, né, a diplomação mesmo e perpassando todos os processos eleitorais que podem ocorrer. Bom, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem comentar abaixo. E até o próximo vídeo.